Eu acho que António Costa não estava à espera do que lhe aconteceu, mas o que lhe aconteceu é muito por culpa dele, não é? Portanto, ele não tinha necessidade de ter aquele chefe de gabinete, foi avisado, várias pessoas escreveram e avisaram de que Vítor Scária não era pessoa de confiança, ele não tinha necessidade de ter mantido e ter feito aquele braço de ferro com Marcelo Rebelo de Sousa por causa de João Galamba, e independentemente de tudo o que vier ou não vier a ser apurado nestes processos que ainda só vão no adro, atenção, não passaram do adro, temos mais coisas que seguramente vamos conhecer, não sei se nos próximos meses, mas nos próximos tempos, independentemente disso, eram riscos que ele não tinha necessidade de correr, porque não foram, olha, como se diz às vezes no futebol, no ténis, são falhas não provocadas, não é? Portanto, não tinha necessidade, não havia necessidade de ter feito essas escolhas. E se ele tivesse tido aquilo que teve nos seus anteriores governos, mas não teve neste, uma certa soberba, que era um número 2 a sério, portanto, um número 2 a sério, a sucessão, tendo-se ele demitido, teria colocado ao Presidente um dilema diferente, porque haveria uma sucessão normal no governo. Agora, o que ele levou para Belém, Mário Centeno, Augusto Santos Silva, eram pessoas que não eram já ministros. Eram pessoas que tinham saído do governo em outras ocasiões, que ele não tinha querido ou não tinha podido manter no governo, e, portanto, ele não tinha um sucessor. E aquela ideia que ele leva ontem para lá, a dizer que o povo português gostaria de muita tranquilidade e que, portanto, preferiria Mário Centeno como primeiro-ministro para não ter eleições, num quadro em que o dirigente do Partido Socialista seria Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos, que ainda ontem aqui na rádio nos disse que houve alguns ministros das Finanças menos compreensivos com os ministros setoriais, ele próprio, e que, portanto, de alguma forma deixou algumas farpas para Mário Centeno e para João Leão, já agora, e que, Fernando Medina, apesar de tudo, era melhor que estes. Como é que ia ser a gestão entre um e outro, não é? As ideias não são exatamente as mesmas. A preocupação orçamental de Mário Centeno não é exatamente a mesma de Pedro Nuno Santos. Portanto, como é que isto ia ser gerido? Nunca houve, não é? Quer dizer, assim, uma coisa deste género, vários anos de um primeiro-ministro de um partido que o secretário-geral não é o que lá está. E depois há outra coisa que é muito importante, quer dizer, ele se autoriza uma coisa extraordinária na entrevista, que é: espero que o governo que saia da eleição de 10 de março tem a solução que tenha mais estabilidade. Quer dizer, como é que é possível imaginar uma solução mais estável que um governo de maioria absoluta? Não existe, por definição. Qualquer governo, ou há uma nova maioria absoluta, ou então a solução é inevitavelmente menos estável. Aliás, na última campanha eleitoral, António Costa pedia precisamente isso, uma maioria estável. Uma maioria estável. E saiu uma maioria absoluta. Mas agora, de repente, percebemos que ele, afinal, não gosta de maiorias absolutas, que naquela noite, se calhar, juntava-se aos portugueses que disseram, se calhar era melhor não lhe ter dado a maioria absoluta, porque, de facto, ele não soube lidar com a maioria absoluta. Ele, não sei se por soberba, se por arrogância. Agora, aquilo que aconteceu, no fundo, olha, aquelas pessoas que fazem a mesma coisa, muitas vezes, achando que nunca lhes acontece nada. Desta vez aconteceu. Quer dizer, não se tem sorte a vida toda, tem sorte de muito tempo na vida. Ele teve, politicamente, muita sorte, do ponto de vista, não estou a falar, não teve também habilidade, soube usar a sorte, mas teve oportunidade. Há pessoas que passaram-lhe várias oportunidades à frente, em vários momentos da sua vida política, que não passam a todas as pessoas. E ele soube aproveitar essas oportunidades. Agora, não se tem sorte sempre, e às vezes tem que se fazer por essa sorte, e de facto este governo não fez pela sua sorte. E aquilo que aconteceu, isso António Costa não fez só sem queixar dele próprio, mas não é isso que ele pensa, de facto, não quer fazer, e vai estar presente, porque ele vai estar presente quer na forma como de alguma forma está a procurar condicionar o discurso eleitoral, a campanha, os ataques ao PSD em particular, como está a fazer aquilo que eu já diria que é mais normal, mas que é: tudo foi maravilhoso com os meus governos, tudo correu maravilhosamente bem, e mesmo aquilo que aparentemente, quer dizer, ontem era curioso, quem tivesse estado a ver o noticiário da TVI, foi onde começou a entrevista, o noticiário da TVI eram só más notícias, eram só problemas. Quer dizer, as coisas mais variadas. E de repente aterrava o primeiro-ministro e não, isto é um paraíso. O PISA correu mal, as provas internacionais de educação correram mal. Não, nós caímos por causa da pandemia como caíram
na média da OCDE. Não caímos com a média da OCDE, nós caímos mais do que a média dos resultados do PISA. Médicos, há mais pessoas sem médico. Não, há mais pessoas inscritas. Mentira, há mais pessoas inscritas, é verdade, há mais 500 mil pessoas inscritas, mas há mais 750 mil sem médico de família. O que quer dizer que há 200 mil que tinham médico de família e deixaram de ter. Portanto, e estou a falar de números oficiais do site da transparência do SNS. Portanto, não estou a falar de nada muito diferente disso. Médicos, os médicos estão inquietos. A culpa é dos sindicatos que não se entendem, dos sindicatos de rivalidades entre os sindicatos. Aumento da carga fiscal. Não, isso foi o discurso o discurso de que é tudo a caixa contribuição, digamos, a carga contributiva. Isto é, quando se calcula a carga fiscal, em qualquer país do mundo, soma-se aquilo que resulta dos impostos, diretos, indiretos, todos os impostos e taxas, e, por outro lado, soma-se aquilo que são as contribuições das pessoas para o sistema da Segurança Social. No caso português, a Segurança Social e a Caixa Geral de Apresentações. Ora bem, esse total cresceu muito. Portanto, em termos de percentagem da riqueza nacional, que é, digamos, a forma como isto se mede, cresceu 0,8 pontos percentuais. 0,6 pontos percentuais. Portanto, 3/4 disto é, de facto, aumento da carga contributiva, porque há mais pessoas empregadas. Portanto, aí não haverá um esforço extra da população. Há mais pessoas empregadas, portanto, descontam mais. Mas os outros 0,2% é carga fiscal. Nós hoje em dia, fazendo a correção monetária, não estou a falar em termos absolutos, fazendo a correção monetária, o Estado cobra mais 12 mil milhões de impostos do que cobrava no 2015, no ano 2015. 2022, 2023 não está fechado, 2020, enfim, quando chegar as contas de 2023, nem sei quanto é que vai ser. Portanto, cobra mais impostos do que em 2015. E no caso concreto do IRS, que ele diz que ele poupou aos portugueses 4 mil milhões de euros, é o número que ele usou, no IRS com correção monetária, que é o que importa, portanto o dinheiro a valer o mesmo, descontando a inflação, para não virem com essa conversa, os portugueses pagaram em 2022 mais 1,5 mil milhões de euros do que tinham pago em 2015. Portanto, esses é que são os números. Não basta consultar as bases de dados. Portanto, agora, aquele é um animal ferido, não é? Portanto, sabe-se que um animal ferido é um animal... quer dizer, não estou a chamar... estou a fazer mal, para que ninguém interprete mal. Estou a dizer que é um animal ferido e, portanto, está a lutar pela sua herança. É normal que isso aconteça. Agora, até que ponto é que isto vai condicionar ou não a vida de quem sair desta solução? Pode ser problemático. Por exemplo, já se percebeu, até por alguns recados que ele próprio deu naquela entrevista e naquilo que disse no Parlamento ontem, que ele não vê com bons olhos a solução dos professores. Não acha que se deva ceder aos professores como portanto, como que era a oposição, não é? O PSD, mas enfim, com os dramas que o PSD está a ter para ter as contas, porque a UTAU, que é a Unidade Orçamental da Assembleia, não consegue ter os recursos e os meios suficientes para poder fazer essas contas, e Pedro Nuno Santos, que em muitos aspectos, ainda ontem aqui também disse que também não tem as contas feitas. Mas que acha que quando chegar lá faz as contas facilmente. Mas ele, com os números, Pedro Nuno Santos não é uma grande águia, não é? É um poeta, ele não sabe qual é algumas prestações sociais básicas, ele não sabe qual é o seu montante, e delas depende a vida de muitas pessoas. É como, enfim, nunca me hei de esquecer aquele truque que às vezes fazia no tempo em que, por exemplo, a carcaça tinha um preço fixo, perguntar quanto é que custava a carcaça ou quanto é que custava o passo social, essas coisas assim, que às vezes atrapalhava os políticos. Eu admito que Pedro Nuno Santos tenha o mesmo tipo de problema, às vezes, com essa situação. Portanto, ora bem, relativamente à corrida para o Partido Socialista, eu acho que vai ser interessante ver
como é que António Costa vai ou não vai sair de cena, porque todas as indicações dos últimos dias é que ele não quer sair de cena. Não quer sair de cena. Repara, ele fez uma coisa, já com um governo que ia ser demitido esta semana, a semana passada, fez uma daquelas ações de propaganda, que foi levar o governo para o Porto, andar a inaugurar coisas, andar a fazer anúncios sucessivamente uns atrás dos outros. Ele ontem disse duas coisas que podem parecer contraditórias, mas não são. Eu agora tenho mais tempo, que já estou só em gestão. E logo a seguir disse, há muita coisa para fazer e eu vou continuar a fazer. Portanto, e eu acho que alguém que saiu, nas circunstâncias em que ele saiu, atenção, a parte melhor da entrevista de ontem é ele reconhecer que, apesar de tudo, sairia com aquilo que nós viemos a descobrir depois, não é? Portanto, sairia se tivesse sabido do dinheiro que tinha sido descoberto no gabinete. Ele disse uma coisa que eu achei estranha, disse só soube no dia seguinte. Quer dizer, o que é estranho, porque em princípio, não sei qual foi a exata, não fui verificar a hora que toda a gente soube. Eu creio que foi no dia seguinte que foi notícia. Talvez foi no dia seguinte António Costa soube o António Scária estava no gabinete quando foi feita a busca, portanto, há descrições sobre que ele ficou impávido e sereno quando começaram a descobrir as notas, e eu interrogo-me se o nível de degradação de relações entre os dois já tinha chegado ao ponto de o próprio Scária não lhe ter feito chegar uma indicação de que aquilo existiria. Enfim, é uma interrogação, não estou a fazer aqui nenhuma teoria da conspiração. Portanto, há aqui várias indicações. Ele, como muitas pessoas já sublinharam, não deve continuar a apontar o dedo ao Ministério Público. Ele começou ontem o dia a disparar contra o Ministério Público, porque começou o dia numa entrevista à porta de São Bento, a tirar as culpas para cima daquela frase, e nós hoje temos consciência de duas coisas. Primeiro, que com ou sem frase, o seu destino provavelmente teria mesmo que ser admissão, portanto, ou então ficar numa situação de governabilidade bastante afetada, e a outra coisa que também sabemos é que Lucília Gago não tinha muitas alternativas a não ser colocar lá aquela frase. Porque se não colocasse, logo se iria saber que aquele processo tinha seguido para o Supremo Tribunal. Aliás, já se sabia, já tinha saído notícias sobre isso, e que, portanto, a questão que se colocaria era saber quem é que Lucília Gago estava a proteger, e isso ela não podia tolerar, não é? Não podia aceitar. Ela tinha que fazer aquilo. Podemos dizer, podia ter escrito uma frase em português mais correto. Podia. Mas digamos que não é por causa do português correto ou menos correto que o Primeiro-Ministro se demitiu. Aquilo é um bote expiatório, uma forma de apontar a culpa a alguém, uma forma de protestar contra o Ministério Público. É certo que ele a seguir não tirou disso consequências, não veio defender menos poderes para o Ministério Público, não veio pôr-se ao lado das ideias de Rui Rio, e ainda bem. E ainda bem. Há muita gente no partido a fazê-lo, há muitas forças de fora a querer tirar de esforço. José Sócrates escreveu ontem um texto no Diário Notícias. Outra vez? Já o Diário Notícias é uma feito espécie sobre de o mesmo porta-voz oficial de José Sócrates, sempre que é necessário. Sim, nem por ser no Diário Notícias, é a segunda vez que José Sócrates escreve depois da Operação Influencer. Sim, e desta vez é por causa das escutas a João Galamba, e hoje aparentemente o Diário Notícias entrevistou o Pedro Nuno Santos, e o Pedro Nuno Santos secundou. Enfim, não li, só li o título, não tive tempo de ler a entrevista ainda, não sei exatamente os termos, mas pelo título, de alguma forma, terá secundado o protesto de José Sócrates, mas desse ponto de vista, de facto, António Costa nunca quis companhia com José Sócrates e continua a não querer, e ainda bem, desse ponto de vista, ainda bem. Só que devia ter aprendido o resto e tirado as consequências do resto. Relativamente à corrida eleitoral, só para terminar, eu diria, enfim, e disse aqui na rádio, que quando José Luís Carneiro lançou a candidatura, que aquilo era quase que uma assunção de derrota. Quando ele lançou a candidatura e fez uma declaração absolutamente soporífera em Coimbra, com uma fotografia por trás, não havia lá ninguém, aquilo era o contrário do que ele devia ter feito. Tipo Jorge Moreira da Silva, mas sem conteúdo. Sim, pior ainda que Jorge Moreira da Silva. Sim, Jorge Moreira da Silva. Sim, apesar de tudo havia, pronto, mas uma coisa muito... Mas ele tem sido um animal feroz, em muito ponto de vista, nem dado luta. Tem dito aquilo que muita gente pensa de Pedro Nuno Santos sem ficar receoso. Pedro Nuno Santos não tem gostado. Parece muito mais genuíno que Pedro Nuno Santos. Sim, e portanto o Pedro Nuno Santos claramente está
não sei como é que se diz, aquelas coisas, às vezes diz-se de um fato para a pessoa estar calma, para esconder um pouco a sua própria natureza, porque a sua própria natureza pode ser... Parece estar num fato apertado. Pronto. E isso não tem sido favorável. Agora, eu não sei, Pedro Nuno Santos terá partido com uma vantagem de 70-30, não é? 70-30, eu não sei se vamos chegar ao fim com a vantagem de 70-30, que foi mais ou menos aquela que teve Costa sobre Seguro, mas enfim, foi uma corrida muito diferente e muito determinada pelas pessoas de Lisboa, que era o Feudo de Costa, que votaram. Portanto, aqui agora é um bocadinho diferente, mas mesmo assim, enfim, não tenho ideia de que José Luís Carneiro tenha conseguido dar a volta. Apesar de ele ter uma coisa que é muito importante para ele e que ele tem procurado tirar partido disso, que é, nas sondagens, ele aparece como um adversário mais perigoso para o PSD do que Pedro Nuno Santos.